Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de um conteúdo diferente, né? É a primeira vez também que em vídeo vem aqui pro canal. A gente vai falar do CPTI, que é um fundo de infraestrutura da Capitânia, né? Antes de mais nada, não é recomendação de compra nem de venda, não somos analistas para recomendar compras ou vendas. O conteúdo aqui é basicamente educacional, onde com dados públicos, né, do fundo, nós comentamos aqui, fazemos alguns comentários, algumas opiniões, meramente de consumidor, né, dessa indústria. Ok? Antes de mais nada, ajuda o canal aí, se inscreve, curte, compartilha, deixa o like e vamos pro vídeo. Então o fundo que a gente vai falar hoje é o CPTI. Eu tenho uma participaçãozinha bem discreta nele, 0,23. Eu só coloquei um pezinho ali e agora eu pretendo aumentar essa posição, né? Tem alguns fundos que eu tenho aqui com a parcelinha bem pequena, que são fundos que eu só coloquei ali um pontapézinho e aos poucos agora vou chegar na posição normal que eu quero ter deles, né? O CPTI é um deles, 0,23. Hoje ele está aqui na parte de FII Infra, né? Também uma parcelinha bem pequenininha aqui dentro da carteira. Fazendo um comparativo de alguns dados desse fundo, né? Mês 11 em relação ao mês 12 também, VP por cota se manteve igual, sem comentários, 98,40. O P sobre VP 1,01 caiu para 0,99, então o fundo caiu um pouquinho de valor, está um pouquinho mais descontado, né? Dividend yield mensal 1,01, permaneceu 1,01. O caixa do fundo de 0,10 foi para 0,20. Aqui eu coloco uma atenção porque é um caixa baixo, né? Numa eventual emergência ali, o fundo tem pouco dinheiro em caixa, mas assim, nesse fundo específico, né, sendo da gestão da Capitânia, e para quem conhece esse gestor sabe que ele gira muito posição, né? Então não é, talvez, pelo menos para mim, não é tão preocupante, né? Mas ainda assim fica com atenção aqui nesse item, um caixa baixo. Cotistas, 9744, aumentou 50 cotistas, né, 9794. O resultado mensal de 2 milhões e 200 aumentou para 6.300, mas aqui também uma atenção, né? E a atenção principal não é nem tanto pelo resultado, é pelo que o fundo distribui, né? Se a gente pega a DRE desse fundo, a gente vai dar uma passadinha nela depois no relatório, ele ainda está com saldo acumulado negativo, ou seja, ele distribuiu mais do que ele teve de resultado, né? Ainda que nesse mês o resultado teve um aumento grande, e ele até distribuiu menos do que 6 milhões aqui, ele distribuiu 4, como ele já estava acumulando um resultado negativo muito alto, né, ele ainda permanece com resultado negativo. A gente vai falar melhor depois no relatório. Despesas totais, 12,5, melhorou aqui 6,16, muito fruto do aumento de receita, né, aumento de resultado do período, então chegou num patamar bem saudável aqui de despesa. A alavancagem não tem como mensurar, ainda não vi um formato para mensurar, se alguém souber aí deixa nos comentários para mim, mas alguma forma que não seja pelo relatório, né? Fundo imobiliário normal eu via pelo informativo mensal, né? Mas para fundo de infra eles não fazem aquele informativo mensal, né? Então talvez eu comece a ver pelo relatório gerencial mesmo e buscar ali se tem alguma alavancagem, mas não é o formato que eu queria. A concentração, ele é bem diversificado, não é concentrado. E por fim a taxa média, né, que nesse mês de dezembro eles subiram de 8,61 IPCA para 8,97, então conseguiram melhorar a taxa da carteira no período. Falando um pouquinho do relatório gerencial do fundo, então aí um fundo da Capitânia, né? A Capitânia já é bem conhecida aí no mundo dos fundos imobiliários. Relatório de dezembro. A taxa desse fundo de ADM é 1%, uma taxa ok, não tem taxa de performance, isso é ótimo. 98 aqui de valor patrimonial.
a média, aqui eu destaquei esse item porque a média é negociada por mês, né? A média diária é negociada no mês. Deu 1.555.000 para uma quantidade baixa dessa de cotista, é até uma boa liquidez, né? Então, um fundo bem negociado. Patrimônio líquido de 447 milhões. Né? Ele teve uma emissão aí no período, a gente vai falar ali para baixo. A data base 30/12, pagamento 13/1, R$1 de pagamento referente a dezembro. Aqui, para quem não sabe, explicando um pouquinho o que é um fundo de infra, né, um FII infra, é um fundo que tem o objetivo de proporcionar rentabilidade aos cotistas através da aquisição preponderantemente de debêntures, né? Então, diferente, debêntures isentas de infraestrutura. Então, diferente ali de um fundo de recebíveis, né, um fundo de CRI, um fundo imobiliário, né, que compra ali os CRIs, esse fundo ele compra preponderantemente debêntures de empresas, né, que as empresas emitem aí ao mercado. E para quem não sabe o que é uma debênture, vou tentar dar um exemplo, né? Uma empresa que constrói rodovias, né? Já que a gente está falando aqui principalmente de infraestrutura, uma empresa que constrói rodovias ou uma empresa de saneamento, ela está precisando fazer uma obra num novo local e ela precisa captar dinheiro. O que ela faz? Ela emite debêntures, ela emite papéis, né, ao mercado, onde nesses papéis ela vende por R$100 cada papel, um exemplo, faz uma captação lá de 1 milhão, e aí para cada papel ela fala que ela vai pagar IPCA mais 10%, por exemplo. Né? Então tem os prazos, são tudo bem estruturados ali, e aí ela disponibiliza isso ao mercado e o mercado compra aí essas emissões. Né? Então debênture basicamente é uma dívida direta daquela empresa. Né? É diferente de um CRI, apesar de ser uma ideia bem próxima, né? Mas é diferente de um CRI, onde tem a securitizadora no meio, né? E aí é feita meio que uma triangulação ali na emissão. Né? Proventos. O fundo ele tem algumas características que diferem um pouquinho de fundo imobiliário, mas ainda assim, né, este fundo em específico, ele utilizará o regime de melhores esforços para distribuir aos seus cotistas 95%, então ele traz a mesma linha ali do fundo imobiliário, recebidos no período, só que aqui um pouquinho diferente, considerando uma janela móvel de 12 meses. Então, ao contrário, por exemplo, do fundo imobiliário que trabalha ali no semestre, né, esse aqui tem uma janela um pouquinho maior, de 12 meses. Né? Inclusive é o que ele vem fazendo ali, a gente vai ver no relatório, como ele está queimando e distribuindo mais do que ele teve de resultado. Né? Ele tem 44 ativos, marcados IPCA mais 897, uma taxa bem legal, duration de 5.04 anos. E rating médio dos ativos AA-. Né? Só por ser AA aqui já de certa forma ok. Né? Dividendo último, né, 1%. Dividend yield médio aí de 12,23%. Né? Esse 1% sobre o valor do mercado atual. Nos últimos 12 meses, eu sinalizei aqui que ele está com um acumulado de 17,88 nos 12 meses. Ele teve meses ali fantásticos, a gente vai ver as distribuições anteriores, e teve mês que ele distribuiu muito dinheiro. Né? Alocação, eu já falei que 44 diferentes operações, rating A-, carteira marcada IPCA 8,97, duration já foi falado ali também. 4 novas aquisições no mercado primário, a IPCA mais 10,5, spread de 4,63. Então, essas 4 aquisições que ele fez no período, né, essas movimentações do período, ajudaram a elevar a taxa média da carteira, né, que foi de 8,61 para 8,90 e alguma coisa ali, fugiu foi para 8,97 e era 8,61. A gente viu no comparativo de novembro com dezembro. Falando aqui parte macro, não vou citar, né? Aqui falando especificamente do fundo, ele fala que teve um volume bom de emissões aqui em dezembro, o mercado emitiu bastante debenture, né? Totalizando aí 33 bilhões,
Óbvio que o fundo não comprou tudo isso, né? Mas ele fala, no mercado secundário, seguiu de lado, com volume negociado ligeiramente melhor do que o mês de novembro. No mês, o fundo encerrou a quarta emissão de cotas e captou aí próximo a 123 milhões, um valor legal aí de captação. Seguindo a mesma atuação das emissões anteriores, tal. Foi alocado, ó, a alocação foi alocada em tempo recorde. Então ele teve agilidade aí nas alocações. Com duration próximo a 6 anos, as duas séries foram. Aqui é um pouquinho de cada item que ele alocou, né? Cada debênture que ele alocou. Eu fiz destaque aqui para as taxas, IPCA mais 10, taxa muito boa. IPCA mais 10, taxa muito boa. Aqui eu fiz destaque para esse daqui que é da Enalta, né? É uma empresa, para quem não sabe, a Enalta é uma empresa aí que trabalha no ramo de petróleo, é uma empresa que tem ações na bolsa, é a Enat, né? E inclusive eu tenho a empresa na minha carteira de ações, né? Então, assim, operações com empresas muito boas, ó, fundada em 1981. E essa é o CDI, né? CDI mais 4,25, que equivalente a IPCA fica IPCA mais 10,55. Ótima taxa também. Outra aqui, CDI mais 3,5. CDI mais 3,5. Mais uma aqui, IPCA mais 9. Né? Caiu um pouquinho IPCA em relação às anteriores, mas existe uma questão ali, obviamente, que risco-retorno envolvido, né? Mas ainda assim taxas muito boas aí alocadas no período. Aqui um pouquinho da distribuição passada do fundo. O fundo começou lá em março de 2021 distribuindo 1,10, 1,15. Em maio já distribuiu R$ 2,05. Aí foi vários meses de R$ 1. Só que o que eu achei bacana aqui, ó, foi em 2022. A gente pega março aqui, ó, 2,05 de novo, abril 2,10, maio 2,25. E aí a gente sabe o que aconteceu depois disso, né? Foi dando uma arrefecida ali no IPCA em função de deflações. E aí ele começou a reduzir um pouquinho aqui, ó, 1,45, agosto 1,15 e voltou desde setembro a distribuir R$ 1. Só que, mesmo ele distribuindo R$ 1, ele não está tendo de resultado líquido R$ 1. Então ele estava usando ali valor de caixa, valor de reserva, né, que acabou ficando negativo ali as reservas. A gente vai ver na DRE. As emissões do fundo, então ele fez em dezembro agora uma nova emissão, um custo unitário extremamente baixo, muito bom, o menor de todos os tempos, e a um preço total de R$ 99,85. Aqui já é um primeiro problema que eu vejo, né, que o fundo emitindo a R$ 99,85, tudo bem que tá ali em linha com o VP, né? Não fez aquela emissão extremamente abaixo de VP que prejudica a cotista e tal. Mas se a gente compara aqui com, vamos pegar com essa terceira emissão, ó. Não vou nem pegar a segunda, vou pegar a terceira. O valor aqui 103,72. Então a gente consegue ver o quanto depreciou aqui o valor, né, patrimonial do fundo no período. Esperamos aí que com essas alocações que estão vindo em taxas excelentes, né, na medida que a taxa de juros começar a fechar a curva e cair, né, esse VP aqui ele deslanche para cima e passe inclusive esse 105 aqui atrás, né. Aqui é a DRE do fundo, então a gente vai falar de resultado. Ele aumentou o resultado aqui, ó, de 2 milhões no mês passado para 6 agora, né? Mas, se a gente olha a parte da distribuição, ó, de 2 milhões distribuiu 3, de 3 milhões e meio distribuiu 3, de 600 mil distribuiu 3 milhões. Então tudo isso foi contribuindo para o resultado caixa acumulado do fundo ficar negativo. Ó. Então, até novembro ele estava com resultado caixa negativo de 4 milhões e meio. Aí teve um resultado muito bom em dezembro, distribuiu menos, né? E aí ele conseguiu reduzir esse resultado caixa negativo. Mas ainda assim está com um resultado caixa negativo alto, de 2 milhões e meio. Então a gente segue acompanhando para ver. Próximos meses ele tem que ter resultados bons, distribuir menos para ir matando esse resultado caixa negativo. Vamos acompanhando isso daí. Ó. Hoje o fundo tem menos 0,55. Tá.
Aqui eu não vou passar por essas telas. A carteira do fundo é uma carteira bem diversificada, como eu citei. A operação com maior exposição aqui é 5,7 do PL, a segunda 5,6, 5,4. Então é pouca coisa, não é muito, tá? Operações bem bacanas aqui, bem legais, né? Uma diversificação boa também por segmento, né? Saneamento básico, rodovias, geração de energia, telecomunicações, portos, enfim, tem bastante. A gente pode ver que é tudo área focada aqui em infraestrutura mesmo do país, tá? É diferente do fundo imobiliário, que normalmente é só recebíveis, né? Só recebíveis imobiliários, né? Ou seja, atua ali com lajes, com shoppings, com desenvolvimento imobiliário urbano, seja ele vertical ou horizontal, né? Prédios ou casas, loteamentos, enfim. Então é tudo nessa linha, que é bem diferente a coisa, né? A exposição por rating aqui, né? Eu não olho muito isso, eu acredito que seja rating da própria gestora, né? Mas é bacana aqui, de repente, ter uma ideia, né, de como está exposto. Ó. Se a gente cai aqui nas exposições um pouquinho mais críticas, né? 6% de todo o PL. Então, tranquilo. Aqui as operações eu já comentei. Aqui ele já dá um detalhe bem maior da carteira, então ele fala operação por operação, o indexador, a duration, enfim, quanto do PL. Ele dá um detalhe a mais aqui de cada um deles. Operações no período. Basicamente, creio que é isso. Aqui ele vai falar um pouquinho de cada operação também, dando detalhe das debentures, né? De cada uma delas, um pouquinho da empresa, do tomador e tal. Ó, só coisa bacana, na minha opinião, né? Tudo debenture. Vamos ver se ele tem algo aqui diferente. Debenture EDP. EDP é uma outra empresa que eu tenho em carteira também. INBR, na bolsa. Debenture, Debenture Zilor, Debenture Americanet. Eu já pensei que era Americanas, e a Americanas está passando por um problemão agora, né? Matheus de Santa Genebra. Enfim, é isso, pessoal. Um pouquinho do fundo. Depois dos ativos aqui não tem nada a ser comentado. Quem tiver interesse em investir nesse fundo, não é nenhuma recomendação aqui, mas quem tiver interesse, dá uma olhadinha um pouquinho melhor nesse relatório gerencial, entende melhor as operações que ele atua, tá? Essa parte aqui dos ativos, dá uma olhadinha, dá uma lida em todas elas para entender, tá? Mas é um fundo que encaixa bem aí, pelo menos na minha carteira, vai encaixar bem para diversificar ela um pouco mais e reduzir um pouquinho de risco, né? Então a gente segue aí. Eu preciso fazer aporte nele para aumentar o percentual dele, mas eu aproveitei outras oportunidades no período, então deixei ele um pouco mais com mais desconto, né? Então deixei ele um pouquinho de lado e a gente vai acompanhando e aumentando o valor dele na carteira, beleza? É isso o vídeo, pessoal. Bons investimentos a todos.